Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Bianca Beck E eu me chamo Elisa Luchin. e hoje nós vamos conversar sobre os capítulos de Alma 8 a 12. Esses capítulos são muito legais porque Alma conhece a Moleque e eles pregam juntos ao povo de Amonia. E então tem muitas coisas interessantes que eu tô muito animada para conversar sobre. Elisa, o que foi que te chamou a atenção nesses capítulos que tu gostaria de compartilhar? Uma coisa que eu gostei muito, que já no primeiro versículo, ele tem um ensinamento muito legal. Primeiro ele começa falando, né, que a alma voltou da terra de Gideão, depois de haver ensinado o povo de Gideão muitas coisas que não podem ser escritas, tendo estabelecido a ordem da igreja. E aí eu lembrei daquela frase típica que o pessoal fala, né, de botar ordem na casa. E eu acho interessante porque é isso que ele está fazendo. Ele está indo em diversas cidades, em diversos lugares, e ele está estabelecendo a ordem, ele está organizando a igreja, ele está ensinando e, né, provavelmente chamando pessoas, sacerdotes, organizando as unidades. E aí ele termina um e ele vai para a próxima, né? E aí ele partiu para a próxima, partiu para a próxima. E agora ele está chegando terminou aquela para ir para a cidade de Amonia. E aí eu pensei que é importante a gente também colocar ordem no nosso lar, né? E que às vezes, eu não sei vocês, mas eu me sinto muito sobrecarregada. E eu tenho pensado muito que eu acho que eu tenho TDAH. Nunca fui diagnosticada, mas ainda ontem meu marido falou: talvez seria bom tu buscar um diagnóstico, porque eu acho que tu tem. Mas seja que você tenha um diagnóstico ou não de TDAH, eu acho que a nossa geração tem bastante dificuldade de focar a atenção por muito tempo em uma coisa. Mas pra mim é muito difícil, tipo, eu tô limpando a casa, tô organizando a casa, eu começo uma coisa, aí eu olho outra coisa que precisa ser organizada, aí eu começo a organizar aquela coisa, aí eu olho outra coisa, entendeu? Então nada é terminado, nada fica completo, fica tudo pela metade e eu não consigo terminar o que eu tenho que fazer. E eu acho legal o exemplo de Alma. Ele foi, focou numa cidade, organizou, pôs ordem naquela cidade, depois foi para outra. Só me chamou a atenção disso, assim, de uma coisa de cada vez, né? Focar uma coisa de cada vez e ir colocando ordem na casa, um pouquinho a cada vez. E aí, naquele mesmo versículo, ele fala: voltou para sua própria casa em Zaraenla, a fim de descansar dos labores que havia executado. E aí eu vi a importância de a gente descansar também. Eu sou uma pessoa, eu tenho também muita ansiedade. E a gente tá agora se preparando para mudança, e eu sou assim, não, eu tenho que estar o tempo inteiro limpando, eu não posso parar, não posso descansar. E meu marido assim, não, calma, vai dar tudo certo. E aí ontem eu estava bem cansada, eu sentei no sofá um pouco pra. Claro, eu estava no celular, né? Meu momento de descanso. E aí meu marido chegou em casa e falou: o que que foi? Eu falei: ai, tô muito cansada. Ele falou: ah, então vai, deita, dorme. Não, não posso dormir, tu não entende. Tem que continuar. E eu acho que a gente já conversou sobre isso em alguns episódios passados, a importância da gente descansar, de tirar tempo para descansar. E que eu sinto que, como mulheres, a gente toma muito essa responsabilidade de pôr ordem na casa, e a gente não consegue, às vezes, separar o tempo que a gente precisa para descansar, para renovar nossas energias e reconhecer que a gente fez muito e que a gente merece, não só merece, mas precisa de um tempo de descanso. Eu percebi a mesma coisa quando eu estava lendo esse versículo. Fiz a mesma anotação. Eu acho que é muito difícil para a gente conseguir descansar em casa. É meio interessante, né? Pensar que a Alma fala aqui que ele foi para casa a fim de descansar dos labores que havia executado, porque é em casa que eu executo os meus labores, né? Mas como encontrar descanso em meio a esses labores? Que é isso que tu tá falando, né? Como perceber, como notar que você precisa de um descanso, que tá na hora de largar tudo e tirar uma soneca, de largar tudo e relaxar. E é muito difícil, eu acho que é um jogo de equilíbrio, assim, e porque às vezes a nossa mente tem aquela mentalidade de é tudo ou é nada, né? Então, se eu vou descansar, eu vou passar aqui a tarde inteira descansando.
e não vou fazer mais nada. Mas não é assim. Você pode sim ter um descanso curto e eficaz, pouco tempo, mas que vai te dar a energia necessária que você precisa, sei lá, para as próximas 2 horas, talvez, e daí você precisa tirar um outro descanso. Não sei. Mas de pouquinho em pouquinho, ou de grão em grão, a galinha enche o papo, né? É isso aí. E aquela ideia aquela historinha, né, de afiar o machado, você vai se tornar muito mais eficiente se você constantemente estiver afiando o seu machado, que é Hum, você mesmo. sim. Eu gostei muito de algo mencionado no versículo 15, e diz assim: Bendito és tu, alma, levanta, portanto, a cabeça e alegra-te, pois tem grandes motivos para te alegrares, porque foste fiel aos mandamentos de Deus desde o momento em que recebeste dele a primeira mensagem. E eu gostei desse versículo porque Alma estava bem cabisbaixo aqui, né? Ele tinha ido até Amonia para pregar, e ele tinha sido expulso da cidade, então ele não tinha conseguido alcançar o objetivo que ele tinha em mente. E eu acho que deve ter sido muito difícil para ele, porque ele tá ali colocando todo o coração dele nesse trabalho, tentando fazer a obra do Senhor, mas ele não estava tendo sucesso. Aí aparece um anjo e fala para ele: Não, alma, peraí, levanta tua cabeça, não fica cabisbaixo, meu. Tu tem muito motivo para te alegrar. E o teu motivo é que tu está sendo fiel aos mandamentos de Deus. E isso me deu assim uma perspectiva interessante, porque eu sinto que muitas vezes a gente deixa que as coisas do nosso dia a dia, do mundo, nos façam sentir cabisbaixos, que essas dificuldades, elas se tornam como se fosse o todo, né? Porque a gente não tá tendo sucesso, talvez, em alguma coisa dentro do nosso lar, ou tá tendo dificuldade em treinar os nossos filhos para dormir, né? Ah, ou, não sei, na comunicação com a nossa família, a gente sente que a gente não está conseguindo fazer alguma coisa que é importante para a gente, ou que a gente sente que deveria estar fazendo melhor. Não sei. Mas me deu, assim, uma esperança ler esse versículo e pensar que isso não é o mais importante para o Senhor. O mais importante para Deus é que eu estou me esforçando em guardar os mandamentos, é que eu estou tentando fazer aquilo que Ele me pede. Ele não está preocupado simplesmente com o resultado do meu esforço. Ele está preocupado com o meu esforço. É isso que importa para ele, é que eu estou tentando, é que a minha meta é ensinar os meus filhos sobre Jesus Cristo, é ajudar eles a conhecerem o Salvador. E é isso que importa para Deus, e não se eu estou de fato conseguindo fazer isso, se a mensagem está entrando no coração dos meus filhos e se eles estão guardando os mandamentos por causa do meu esforço. Eu gostei disso, me fez lembrar da mentalidade de crescimento versus mentalidade física, né? Uhum. Física, não, mentalidade fixa. Ah, dá pra ver que esse livro me impactou muito, né? A gente O fala dele em mindset. todos os episódios, eu também. Pois é. E é interessante ver que volta para isso aqui. Deus não está focado no resultado final. Quando a gente está só focado no resultado final, é aquela mentalidade fixa, né? Se eu, se eu atingir a meta, eu sou bom. Se eu não atingir a meta, eu sou ruim. Uhum. Então, eu vou ficar chateado, vou ficar triste porque não atingi a meta. Digamos aqui, a meta de Alma era ensinar o povo, que o povo fosse convertido, que o povo se achegasse a Cristo, a palavra de Deus, que eles se convertam, que eles aprendam a dormir, que eles aprendam a comer, que eles aprendam a tomar banho sozinho, essas coisas, né? E às vezes a gente fica frustrado, eu fico pelo menos, quando essa meta não é atingida, e eu levo isso pro lado pessoal, falar, eu não sou uma boa mãe. Na nossa vida pode ser que os nossos filhos compreendam, porque olha o meu filho, olha ele aqui. Olha o que ele está fazendo. Eu sou uma péssima mãe. Enquanto não é isso que Deus está vendo. Ele fala: você tem muito motivo para te alegrar, Elisa, porque olha só, o teu filho não está dormindo de noite, mas olha quanto que tu está tentando ensinar ele. Olha todo o esforço que tu está colocando. Uhum. Olha como você é carinhosa, olha como você é gentil, olha as coisas boas que você tem feito. E olha o progresso que talvez aconteceu. Digamos, né? Não estava dormindo nenhuma noite, agora está dormindo 6 noites. Ah, não, 6 não. Tá dormindo pelo menos uma noite. E o progresso ele é bem lento, né? Então, às vezes a gente está no meio daquele processo, esperando já ter atingido também a meta final. E a gente pode ver que aqui também foi um processo para a alma.
Ele foi só a primeira vez que ele tentou e foi rejeitado. Tadinho. Eu achei bem legal. E da gente lembrar, até às vezes quando os nossos filhos fazem erros, né? Que a gente fica tão triste. Eu sou assim. Ai, meu filho, ai, olha como ele é rebelde, olha como ele é isso, como é aquilo. E eu esqueço de ver quanta coisa boa que ele fez naquele dia. É bem difícil pra mim isso, que às vezes eu fico muito focada nas coisas pequenas ruins que ele faz. Que ele gritou, que ele chorou, que ele esbravejou. Mas quantos momentos que ele foi carinhoso, que ele foi gentil, que ele foi obediente, que ele me ouviu, que ele me deu um abraço, um beijo. E aí a gente apaga tudo aquilo e foca só nas coisas ruins. E aí Deus, ele vem, ele nos lembra. A gente tem muitos motivos pra gente se alegrar. Eu, eu sei que vocês devem estar cansadas de nos ouvir falar sobre mentalidade fixa e de crescimento, mas eu tenho mais um comentário rapidinho sobre isso. É que eu encontrei um artigo da igreja, Opa! que fala sobre isso. E em inglês, fala exatamente, no título diz, como ajudar os seus filhos a ganhar ou ter uma atitude, uma mentalidade de crescimento. Para português, a igreja traduziu como ajudar as crianças e os jovens a desenvolver uma atitude resiliente. E eu vou colocar no link aqui do podcast esse artigo publicado no site da igreja, que é muito legal e fala exatamente sobre isso que a gente tem conversado. E tem, na verdade, enquanto eu estava lendo, pensando, né, na minha filha, em como ajudar a minha filha a ter uma mentalidade de crescimento, muitas coisas serviram para mim. E eu acho que vale a pena, dar uma lida. Uma das coisas que eu queria compartilhar sobre esse artigo rapidinho tem um dos tópicos dele que é como podemos ajudar as crianças a vencer o sentimento prejudicial de perfeccionismo. E diz assim: o esforço para progredir eternamente exige uma atitude resiliente ou uma mentalidade de crescimento. Estou fazendo uma adição aqui. Com muita frequência, as pessoas perdem a visão do futuro e sentem a pressão das expectativas dos outros e de seu próprio desejo de parecer que está tudo sob controle. Esse tipo de perfeccionismo atrapalha o processo de estabelecimento de metas e, por fim, o progresso, afetando tanto os pais quanto os filhos. O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, reconheceu que quando vemos o mandamento de ser perfeitos como uma perspectiva incompleta, sentimos o desejo de voltar para a cama e esconder a cabeça debaixo dos cobertores. Ele incentivou uma perspectiva de longo prazo, contando com a ajuda do Pai Celestial e de Jesus Cristo durante o caminho. Enfim, tem muitas coisas interessantes e quando eu li, me remeteu a essa experiência aqui de Alma. Eu acho que ele estava se sentindo frustrado exatamente por isso, por ele não ter conseguido fazer aquilo que ele esperava. Mas aí vem o Pai Celestial, manda um anjo para ajudar ele e nos ensina que sozinhos realmente a gente não vai conseguir. Vai ser muito difícil, mas com a ajuda dele, com a graça dele e com o foco correto, a gente vai conseguir. Sim. Ainda nesse versículo, com o que tu tá falando, né? A gente comentou também sobre esforço. Eu lembrei sobre um discurso da Conferência Geral de abril de 2020, da Joy D. Jones. Se diz, um chamado particularmente nobre. E ela fala, essa frase ficou muito na minha mente. O Senhor ama o esforço. E é isso que Deus está focado na gente. Ele está vendo o nosso esforço. E se a gente estiver se esforçando para se tornar melhor, ele vai nos dar graça, ele vai nos dar misericórdia. E ao mesmo tempo, eu lembrei daí, eu conectei com uma escritura que já está lá no capítulo 12, lá na frente. Mas eu queria ler a 12:9. Ele está falando assim: então Alma começou a explicar-lhes essas coisas, dizendo: é dado a muitos conhecer os mistérios de Deus. É-lhes, porém, absolutamente proibido divulgá-los, a não ser a parte de sua palavra que ele concede aos filhos dos homens, de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. E eu lembrei disso do esforço, a importância de nós dedicarmos esforço para receber revelação também. E a Alma sabia disso, ele passou pela experiência, a gente já conversou sobre isso nos capítulos anteriores, que ele fez muito esforço para ele receber a conversão dele, receber o testemunho dele, saber das coisas que ele sabia. E Deus sabia disso, né? E Deus estava lembrando: ei, você tem sido fiel, você tem colocado esforço, você pode se sentir contente, feliz, alegre, porque eu tô vendo o teu esforço. E tudo vai dar certo no final. Então, não sei se é uma conexão meio maluca, mas para mim me fez muito sentido.
Uhum. Na verdade, eu gostei muito que tu mencionou isso, porque quando eu li, eu achei muito esse capítulo, esses versículos, desculpa, de Alma 12. Eu fiquei pensando sobre o contraste que existe ali entre aqueles que endurecem o coração e aqueles que não endurecem o coração. Falando nisso, gente, eu nunca vi tantas referências sobre endurecer coração em capítulos como eu vi nesses capítulos. Sério, eu não cheguei a contar, mas tem muitas. Enquanto vocês estiverem lendo, contem aí. Depois fala pra gente quantas que tem. Isso. E é muito, muito incrível pensar sobre isso, porque o que que é endurecer o nosso coração? É realmente ter essa mentalidade fixa, você não está aberto para aprender, você não está interessado em expandir o teu conhecimento, em colocar o esforço necessário para você aprender mais. Você acha que você é daquele jeito e que você vai ser sempre assim, e que se você está errando, não tem o que fazer, porque você aprendeu isso quando você era pequeno e você foi educado assim, e você vai ser assim pro resto da vida. E você daí endurece o seu coração, né? Agora, quando você não endurece o coração, é o contrário. Você deixa o seu coração tá macio, tá aberto, tá maleável, tá desejoso de aprender mais. Você sabe que você vai errar, que vai ser difícil e mas que você vai continuar tentando e que o Pai Celestial ele tá ali disposto a te ajudar, a te ensinar e que de pouquinho em pouquinho você vai fazendo progresso, mesmo cometendo erros, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo sido educado de uma forma que talvez não seja, que não vai te dar nenhuma vantagem na vida, não sei, né? Você pode mudar, você pode melhorar, você pode aprender agora como adulto, enfim. E daí ali no versículo 10 diz bem claro, né? E portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra. E o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça na plenitude, porque quando o seu coração está aberto, você vai recebendo cada vez mais. E se autoconhecendo e mudando e fazendo o que é necessário, o esforço necessário para continuar aprendendo e melhorando, né? Esses capítulos eu acho eles muito interessantes porque eu vejo muitas dinâmicas na questão da parentalidade. A primeira coisa que eu acho interessante ali no Alma 8, ainda, voltando, né? É quando a alma vem ensinar o povo, ele se esforça muito, né? Ali no versículo 10 fala, ele se esforça muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração, que derramasse o seu espírito sobre o povo. Então, ele está colocando muito esforço para ensinar. E eu penso sobre nós, né, como os pais. Né? Temos aqueles momentos que a gente está muito, muito esforço dedicado. E aí a resposta do povo é muito interessante. Me fez pensar, eu nunca passei por essa experiência, né, nem como mãe, nem como filha, mas eu fico imaginando que eu já ouvi pessoas comentando sobre experiências assim. No versículo 11 e o 12, fala assim, o que o povo respondeu? Eles disseram, e nós não somos da tua igreja, e não acreditamos nessas tolas tradições. E agora sabemos que, por não pertencermos à tua igreja, não tens poder sobre algum sobre nós. E eu fiquei pensando sobre se a gente substituísse, tipo, um filho que fez 18 anos, que, né, tá para sair de casa, adolescente, nesse momento assim meio rebelião, falar isso para nós, né? Ah, eu não acredito nessas coisas que você está me ensinando, nessas tolas tradições da nossa família. E sabe de uma coisa? Agora eu já sou maior de idade, ou um filho adulto, né? Não pertenço mais à tua casa, e eu vou fazer o que eu quero. Tu não tem poder nenhum sobre mim, tu não manda em mim, Não me manda. tu não me manda, né? E eu penso, nossa, que dor no coração. Eu fico imaginando como pai, como mãe. Eu já fico assim quando meu filho, né, meio que não me... Ele nunca falou isso, né? Mas às vezes nas ações dele, ele se comporta de uma maneira como se fosse assim, tu não manda em mim, eu vou fazer o que eu quero. Já me dói o coração, já fico triste, né? Ontem eu pedi para ele levar um negócio pro cesto de roupa suja e ele deu as costas e foi embora. E eu, ouch, doeu, essa doeu. Eu imagino a dor que a alma sentiu e a dor que nós sentimos como pais. Então faz muito sentido que ele ficou triste. E aí no 14 fala, né, que ele ficou abatido de tristeza, passando por muitas tribulações e angústias. E eu sinto que nós vamos ter esses momentos, né? Nós já temos, vamos ter, seja lá como for.
E aí, o que a gente acabou de discutir já sobre o que o anjo disse para a alma vem muito a calhar nessa situação. Mas que é algo natural, eu penso. Os próprios profetas, os maiores líderes que a gente conhece, pessoas que a gente vê como exemplo, passaram por isso, se sentiram assim, abatidos, com tristeza, com angústias, né? Quem sou eu para não passar por isso, né? E a gente pode olhar para o exemplo deles, né? Como que eles encararam, o que, que eles ouviram de Deus falando para eles nesses momentos, e aí como que eles reagiram. Que a gente vê no 18 que a reação de alma é: ele voltou rapidamente à terra de Amonia. Ele ficou desanimado, ah, que chato, né? E aí Deus falou: não, não liga para isso não, não dá bola para esse pessoal aí. Tem muita coisa que tu pode te alegrar, agora vai lá e volta a pregar. Hum. E nós podemos fazer isso também. E eu acho muito legal pensar que Alma estava desanimado. O anjo aparece para ele, mas o anjo não diz para ele: olha, quando tu chegar lá na cidade de Amonia, vai ter um homem que vai te ajudar, que ele vai se tornar teu amigo, tu vai passar vários dias lá com ele, com a família dele, e ele vai ser teu companheiro nas pregações. Vai ter ajuda. Eu vou. Deus não falou isso para ele, o anjo não disse isso. Então, eu acho interessante pensar que muitas vezes a gente não sabe, mas Deus, ele está em controle dos detalhes e ele está em cada um dos detalhes da nossa vida. Mesmo quando ele não nos mostra isso, ele não nos diz isso. E quando a gente estiver cabisbaixo, né, além de lembrar de a gente se sentir feliz pelo esforço que a gente tem feito, é importante lembrar que Deus está cuidando de todas as coisas, que enquanto a gente estiver empenhada em fazer a obra dele, em fazer o que é certo, em guardar os mandamentos, ele vai estar ali, ó, como aquelas pessoas no teatro, assim, que a gente não vê, que entram para colocar o cenário e estão fazendo as coisas acontecerem lá no fundo, assim, sabe? No Por trás das backstage. câmeras. Aham, por trás das câmeras, isso? Deus está ali, ele está por trás das câmeras. Ele tá ali como se fosse um arquiteto, né? Ele está cuidando de todos os detalhes para que a gente tenha sucesso. E eu sinto que às vezes a gente não percebe isso no dia a dia, a gente não vê acontecendo, mas está acontecendo. Às vezes não é tão escancarado como nesse caso aqui, né? Que a moleque diz daí. É, um anjo apareceu para mim e pediu que eu fizesse isso. Então, isso talvez não aconteça com a gente. A gente não vai saber dessas coisas, mas Deus está ali. Eu tenho um testemunho muito forte disso, que Deus, ele tá nos detalhes da nossa vida, guardar os mandamentos e consiga fazer as coisas que ele quer que a gente faça. E que a gente não percebe isso, mas ele tá ali nos ajudando para que a gente consiga Eu precisava ouvir isso. Ah, momento aqui de disclosure, como é que fala? momentos de confissão. Momento aqui de confissão, mas assim, um pouco pessoal, compartilhando, né? A minha família, o que aconteceu aqui é que o meu marido se formou e agora ele tá aplicando não, se candidatando para empregos, né? E a gente não tem um emprego ainda. Então a gente decidiu se mudar com os pais dele. A gente mora nos Estados Unidos, no Texas, os pais dele moram na Alemanha. E se mudar lá com eles e ficar com eles, na casa deles, até meu marido ter um emprego. E pra mim tem sido isso, assim, meio que essa experiência de realmente eu não faço ideia o que, que vai acontecer, como as coisas vão ser. Tô muito ansiosa, alguns momentos tô abatida de tristeza, passando pelas minhas tribulações. Mas é isso, assim, essa história, eu acho que é um exemplo do que eu tô esperando que aconteça. Que tem uma moleque preparado pra gente, sabe? Eu sei que tem, só não sei quanto tempo vai demorar, né? Espero que ele não demore muito. Esse é moleque, esse emprego, né? As portas se abram, mas eu compartilho essa minha experiência. Eu sei que muitas pessoas já passaram ou estão passando por experiências semelhantes. Talvez não seja um emprego, talvez seja uma situação financeira, talvez seja uma situação de saúde física ou saúde emocional, que às vezes a gente pensa que não tem saída, deu tudo errado, já era agora. Mas eu realmente sei
como a Bianca falou, que Deus, ele realmente prepara um caminho. E a gente tem que agir com fé. Se a Alma não tivesse voltado para a cidade de Amonia, pensa a experiência que ele teria perdido. Ele não teria conhecido um amigo. E agora eu pensei, né, sobre talvez as pessoas que estão ainda solteiras e buscando alguém para casar, né? E eu penso, quando eu tava namorando, quantas vezes eu dei com a cara na parede, né? Quantas pessoas que eu tive que conhecer, quantos relacionamentos eu tive que construir, e aí às vezes quando não dava certo, era aquela frustração, era aquele desânimo, aquela angústia, parece, nunca vai chegar. Mas se a gente não continuar tentando, a gente nunca vai conhecer o amuleque que a gente precisa. Ou às vezes até você tá se sentindo sozinha, não tem um amigo, mas porque a alma teve fé, ele voltou, ele ouviu a palavra do anjo, ouviu a palavra de Deus, ele tinha aquele pensamento, aquela mentalidade de crescimento, ele não desistiu, ele conheceu o moleque. E como a Bianca falou, né, que grandes amigos eles se tornaram, quantas experiências espirituais eles tiveram juntos e quantas pessoas que eles puderam ensinar e ajudar, simplesmente porque a alma não desistiu, porque ele teve fé, ele agiu acreditando que Deus ia preparar um caminho. E eu acho que essa fé, às vezes, é até, tipo, mesmo que não seja do jeito que eu tô esperando. E acho que é isso que eu tô tentando trabalhar no meu coração. Que às vezes, eu fico, não, eu vou ter fé porque eu sei que aquele trabalho perfeito, aquela coisa perfeita vai acontecer. Mas não, confiar que Deus sabe muito melhor do que eu o que tem preparado, o que eu preciso, o que minha família precisa, para que nós possamos crescer e voltar um dia a viver com o Pai Celestial. Enquanto você estava falando, eu lembrei daquela escritura que diz, né? Esforça-te e tem de bom ânimo, que é basicamente o que a gente precisa fazer. Foi o que a alma fez e é o que a gente precisa fazer, eu sinto, na vida. A gente se esforça e tenta manter o bom ânimo, porque a gente sabe que Deus está do nosso lado e com a ajuda dele vai dar tudo certo, mesmo que não dê certo. Mesmo que não dê certo, vai dar tudo certo. Ali no capítulo 9 tem algo que eu gostei bastante, que eu queria compartilhar. No versículo 26. Eu acho que é alma que tá falando aqui, ou é a moleque, deixa eu ver. Acho que é moleque. É moleque, é moleque. E ele começa a falar sobre Jesus Cristo. E ele diz assim: E não se passarão muitos dias até que o Filho de Deus venha em sua glória, e sua glória será a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, equidade e verdade, cheio de paciência, misericórdia e longanimidade, pronto para ouvir o clamor de seu povo e para responder às suas orações. E eu adoro ler essas características listadas assim, porque primeiro que torna muito fácil, né? Você faz ali uma lista e pensa, é assim que eu preciso ser. Quando eu crescer, eu vou ser assim. É, é uma forma bem. Eu gosto quando tá listado, bem escancarado, assim, sabe? Eu preciso disso. Tudo bem simples. Mas, quando eu tava lendo essas qualidades, eu pensei sobre a maternidade. Eu pensei que muitas dessas qualidades são qualidades que a gente precisa ter como mães, como esposas, como mulheres, né? E eu lembrei de um discurso do Elder Holland, que ele fala sobre a maternidade e que ele compara, ele fala e o discurso se chama Eis aí a tua mãe, e é de outubro de 2015. Esse discurso me tocou muito, eu lembro quando eu ouvi ele na conferência geral. Então ele fala que o amor que a gente sente pelos nossos filhos é um dos amores que mais se assemelha ao amor de Jesus Cristo por nós, né? E então, assim, fazendo. Eu. Primeiro, porque a princípio, quando eu li, eu pensei, não posso fazer essa comparação, né? Mas na realidade, sim, a gente pode comparar, porque a maternidade se assemelha muito a como Deus cuida da gente, né? E tem uma das características aqui que eu queria expandir mais sobre ela, porque é algo que eu sinto que é importante. E é a equidade. Eu gosto O que é muito. equidade? Então, faz muito tempo que eu penso sobre esse tópico. Antes de me tornar mãe, eu pensava muito sobre a equidade, porque eu sempre sentia, quando eu ouvia a princípio isso, eu achava que equidade era similar à igualdade. E elas têm similaridades, mas não são iguais. Então, a igualdade é quando você faz tudo igual para todos, basicamente, né? Mas a equidade é você fazer. A meta é que as pessoas se sintam satisfeitas, eu diria. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações para eu é, não tentar explicar e acabar me atrapalhando toda. Equidade significa dar às pessoas o que elas precisam,
para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades de forma proporcional e de acordo com as suas circunstâncias. Enquanto que a igualdade busca tratar todos da mesma forma, independentemente da sua necessidade, a equidade trata as pessoas de formas diferentes, levando em consideração o que elas precisam. E eu acho essa característica de Jesus Cristo muito incrível. E é algo que eu faz muitos anos que eu penso sobre isso e que eu tento aprender a replicar isso na minha vida. E eu penso muito sobre isso com a minha filha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de como a igualdade ou a equidade funcionariam. A gente vai em família tomar sorvete. Chegando lá para tomar sorvete, e digamos que eu tenho mais um filho, que eu tenho um filho de 4 anos. Eu tenho a Mayara de 11 e um filho de 4 anos. A gente chega lá para tomar sorvete, eu e o Weber, a gente pega um sorvete, eu pego 2 bolas de sorvete, ele pega 2 bolas de sorvete. Se eu estivesse usando o princípio da igualdade, eu teria que dar 2 bolas de sorvete para minha filha de 11 anos e 2 bolas de sorvete para o meu filho de 4 anos, né? Porque não é justo que eu não dê 2 bolas de sorvete para todo mundo, já que eu tô comendo 2 bolas de sorvete, certo? Mas o princípio da igualdade, da equidade, diria que eu preciso, entre aspas, né? Ninguém precisa de sorvete, mas eu preciso de 2 bolas de sorvete porque eu sou maior do que os meus filhos, eu peso mais, então eu posso comer mais açúcar do que eles. Enquanto que a minha filha de 11 anos não precisa necessariamente de 2 bolas de sorvete. O corpo dela é menor, ela não deve comer tanto açúcar por dia, então ela vai, sei lá, ganhar 1 bola de sorvete. Já o meu filho de 4 anos, que é menor ainda e precisa de menos açúcar, ele pode ganhar talvez meia bola de sorvete. E quando você pensa nisso, parece uma coisa muito injusta, não é? Porque como assim ele vai ter menos sorvete do que a tua filha de 11 anos? Mas faz todo sentido, porque as necessidades deles são diferentes. E claro, eu tô usando um exemplo bem tosco, assim, né? Mas que eu vejo isso acontecendo muito nas famílias que têm mais filhos, que os pais sentem que tudo precisa ser igual. Se você comprou um calçado para um filho, você precisa comprar um calçado para o outro filho. Mas não, o outro filho talvez não esteja precisando de um calçado. Mas o teu filho mais velho precisa, então, né? E às vezes, quando a gente aplica esse princípio da igualdade para tudo, a gente acaba se sobrecarregando. Enquanto que se você usasse a equalidade ao julgar algumas situações e ao decidir algumas coisas, você não se sentiria tão sobrecarregado. Talvez um filho vai precisar de menos ajuda. Talvez um filho, em um determinado momento, não vai precisar de tanta atenção, não precisa se sentir mal, porque nesse momento eu estou dando mais atenção para esse filho. Esse filho está precisando de mais atenção. E você não precisa daí se desdobrar para dar a exata mesma atenção para o teu outro filho. E talvez tenha um momento que o outro filho que não precisava de atenção agora precise. E você vai precisar dar mais para ele, sabe? E eu acho interessante pensar nisso, que Jesus Cristo entende esse princípio tão bem, e é mencionado 2 vezes equidade aqui. É mencionado no versículo 26 do capítulo 9, e depois é mencionado no versículo 21 do capítulo 10. Porque realmente cada pessoa é diferente, tem necessidades diferentes, a expiação vai nos cobrir de formas diferentes. Não vai ser igual para todo mundo. Não é, todo mundo não vai ser salvo igual da mesma maneira. Vai ser nos dado de acordo com as nossas necessidades. Algumas pessoas talvez vão precisar de mais misericórdia, outras pessoas vão precisar de menos. E eu acho esse princípio essencial para a gente aprender como mães, tanto para o dia a dia da nossa vida, quanto entender sobre Deus e sobre como as coisas vão funcionar, como a expiação vai funcionar e como o julgamento vai funcionar. Sim. E o que eu achei interessante, né, que tu falou, mas é injusto. E é interessante porque no 21, ali do versículo 10, eu não tinha observado isso até tu falar. Quando fala equidade e justiça em minhas mãos, ele une os dois, né? Não é porque vai ter equidade que vai ser injusto. Não, Jesus Cristo, ele é perfeito. E nós podemos também buscar essa perfeição, né? Como tu falou, o calçado, né? Um filho tá com o calçado ali caindo aos pedaços e o outro, o calçado dele tá bom. Não precisa comprar um novo para os dois, né? É justo ainda É justo. comprar só para um que precisa. Eu não tinha pensado sobre isso, muito legal.
Uhum. Muito bom. E ensinar isso para os nossos filhos, né? Porque às vezes a gente acha que fazer todas as coisas serem iguais vai fazer com que eles se sintam bem, né? A gente tá assim, a gente fica se sentindo mal porque daí o nosso filho vai se sentir mal porque ele não recebeu tanto quanto o irmão. Mas ensinar esse princípio, olha, o seu irmão precisa mais do que você nesse momento. Quando você precisar, você vai receber também. E ser justo dessa forma, né? E ajudar eles a se alegrar pelo irmão, né? Isso. Olha que legal que o teu irmão ganhou. Ficar feliz por ele, né? Muito legal. A última coisa que eu queria compartilhar aqui é no capítulo 11 e 12. Eu vejo essa dinâmica ali no 10 também. Eu sinto que, de certa maneira, se a gente for comparar, né, um relacionamento, a alma e a moleque estão agindo como se fosse o pai e a mãe. Um vem e fala, ensina, e aí o outro vem e reitera e complementa. Eles estão na mesma página. Eles não se contradizem e eles não vão um contra o outro. E eu achei muito, muito, muito legal isso, porque é algo difícil às vezes, de você estar na mesma página que seu marido, de dar as mesmas instruções, de concordar, mas me fez pensar que é importante a gente passar tempo e conversar e dedicar tempo com os nossos cônjuges para garantir que a gente vai estar na mesma página antes que as situações aconteçam, para a gente não ser dividido, porque o que é interessante aqui é que daí as pessoas tentam confundir a alma. E não que os nossos filhos propositalmente, às vezes talvez propositalmente, mas tentam nos confundir também, né? Ah, pede para a mãe, mãe não deixa, então vou pedir para o pai. E a gente ter essa sabedoria é interessante porque a alma ele é capaz de reconhecer as intenções e os pensamentos de Zezron, que está tentando aqui confundir ele. E se nós buscarmos também a ajuda de Deus, a gente vai poder também ser capaz de discernir os pensamentos, as intenções dos nossos filhos, saber o que eles estão querendo com aquilo, e aí saber a melhor maneira de responder. E isso vem da gente passar tempo, da gente conhecer os nossos filhos, conhecer as maneiras que eles fazem as coisas e ter sabedoria. Mas, assim, esse negócio de passar tempo junto com o cônjuge, de discutir essas coisas da parentalidade, eu acho que é muito essencial, porque lá no capítulo 8, fala que a Alma e a Moleque passaram muitos dias juntos. A gente não sabe quantos dias, né? Alma 8:27 fala, e a Alma ficou muitos dias com a Moleque antes de começar a pregar ao povo. Que nós precisamos passar muitos dias, não necessariamente muitos dias, mas muito tempo, horas, minutos, dias, discutindo, conversando com o nosso esposo, esposa, como nós queremos educar nossos filhos, o que nós queremos ensinar, para que tenha consistência entre pai e mãe, para que daí os filhos possam sentir essa consistência e não tentar enganar o pai, não tentar enganar a mãe e aceitar as regras, né, que nós como pais impomos para eles. Uma das coisas que eu pensei enquanto estava falando, eu achei muito legal, eu não tinha percebido essa dinâmica entre os dois, mas que eu fiquei pensando sobre, muitas vezes, os nossos filhos, eles não têm ainda a habilidade de expressar os sentimentos que estão no coraçãozinho deles, né? Então, o que sai deles, a gente precisa aprender a decifrar e pensar, tá, mas o que que tá por detrás desse dessa fala? O que está por detrás desse comportamento? Muitas vezes não é óbvio, muitas vezes não fica claro para a gente o que é que está acontecendo. Então é muito importante realmente ter esse poder de discernimento, de buscar a Deus, pedir ajuda para conseguir discernir o que está acontecendo por detrás com os nossos filhos. Porque eu sinto que a maior parte das vezes, pelo menos assim nas minhas interações com a minha filha, sempre tem alguma coisa por detrás. E que, às vezes eu consigo ver claramente, percebo, então eu consigo consigo ajudar e responder à necessidade específica que ela tem e não ao comportamento. E às vezes não. Às vezes preciso de mais pensamento, às vezes eu preciso conversar com meu marido. A gente precisa ter uma conversa sobre o assunto, pergunto a opinião dele, eu falo a minha opinião e a gente, né, fica ali debatendo para daí conseguir entender por que que determinada coisa está acontecendo, por que que ela falou tal determinada coisa, e aí a gente consegue ter uma perspectiva melhor, né? Mas eu gostei muito disso, assim, de buscar a Deus para conseguir entender
tá no coraçãozinho dos nossos filhos. Porque o Senhor vai nos ajudar. E a gente conhece eles melhor do que ninguém já, de cara, né? Mas o Pai E Celestial, Deus conhece eles melhor do que a gente. exatamente. Então, com a ajuda de Deus, a gente pode sim ajudar eles nessas situações.